Imagine isso. Você está em uma sala cheia de pessoas. Todos sorriem, conversam, parecem perfeitamente confortáveis na própria pele. Mas, dentro de você, algo pesa. Uma sensação sutil, mas sufocante. Como se cada gesto seu estivesse sendo julgado. Como se houvesse um espelho invisível diante de você, refletindo não quem você é, mas tudo que você acredita estar errado em você. Ninguém diz nada, ninguém aponta. E ainda assim, você sente como se tivesse cometido um crime silencioso apenas por existir do jeito que é. Essa não é a culpa. A culpa se relaciona com o que você fez. A vergonha, por outro lado, atinge o que você é. Ela não sussurra, você errou. Ela grita, você é o erro. Agora, pare e pense. Quantas vezes na vida você agiu para evitar esse espelho invisível? Quantas decisões você tomou ou deixou de tomar por medo de ser exposto, rejeitado, desmascarado e mais perturbador ainda? Será que sua própria personalidade não é, na verdade, uma máscara cuidadosamente moldada para evitar o terror da vergonha? Você age de forma gentil porque aprendeu que ser agressivo traz punição. Você se cala em debates porque, em algum momento, alguém riu da sua opinião. Você busca validação constante porque, lá no fundo, carrega a ferida de nunca ter se sentido suficiente. O paradoxo? Quanto mais você tenta esconder aquilo que teme mostrar, mais escravo se torna do que esconde. E o mais cruel: ninguém precisa te envergonhar ativamente. Basta você ter internalizado o julgamento. A vergonha se autoalimenta, mesmo no silêncio absoluto. Uma prisão sem grades, sem carcereiros. Apenas você contra você mesmo. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E nada se esconde melhor no inconsciente do que a vergonha. Ela se camufla de humildade, de autocrítica, até mesmo de perfeccionismo. Mas, no fundo, tudo é medo. Medo de ser visto, medo de ser realmente conhecido. O filósofo Søren Kierkegaard falava sobre o desespero do eu. Essa dor de não conseguir ser quem se é, nem conseguir fugir do que se é. Uma tensão permanente entre o desejo de ser amado e o medo de ser rejeitado. E é justamente nesse abismo que a vergonha constrói seu lar. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem como versões editadas de si mesmas? Quantas das suas opiniões são genuínas e quantas foram calibradas para não incomodar? Quantas de suas escolhas foram motivadas pelo amor à vida e não pelo pavor de ser excluído? Quantas partes suas foram exiladas, banidas da sua consciência, apenas porque não se encaixavam no que achavam que esperavam de você? E se sua personalidade inteira for uma reação, um mecanismo cuidadosamente arquitetado para manter a vergonha longe do centro da atenção? Pense em como a sociedade recompensa os que performam bem. O extrovertido que sorri apesar do vazio, o trabalhador incansável que esconde a exaustão, o parceiro ideal que sufoca os próprios desejos para manter uma imagem. Todos aplaudidos. Todos, talvez, profundamente desconectados de si mesmos. A pergunta não é, você sente vergonha? A pergunta real é, quem você seria se nunca tivesse sentido? O que você faria, diria ou sonharia se não tivesse internalizado que certas emoções, ideias ou partes suas eram erradas, feias ou indignas? E, mais urgente ainda, quantas decisões cruciais da sua vida, sua profissão, seus relacionamentos, até sua visão de mundo, foram moldadas para proteger você da dor de ser envergonhado? Isso não é só uma questão emocional, é uma questão ontológica. A vergonha, quando internalizada, não apenas afeta como você se sente, ela modifica quem você é. E é por isso que ela é tão perigosa, porque, ao contrário da dor física, ela não desaparece com repouso. Ela escava, esconde-se e, silenciosamente, se torna o alicerce da sua identidade. Talvez o que você chama de personalidade seja, em parte, uma armadura. E aqui está o ponto mais perturbador.
Quanto mais tempo você veste essa armadura, mais difícil é lembrar quem você era antes dela. Agora, imagine o seguinte: e se tudo que você tenta esconder com tanto esforço, suas falhas, seus traumas, suas partes rejeitadas, for, na verdade, a chave para sua liberdade interior? Mas, antes de buscarmos essa chave, precisamos entender o labirinto. Porque só é possível sair de uma prisão quando você entende como ela foi construída. Se você quiser entender verdadeiramente a vergonha, precisa ir além da superfície. Precisa mergulhar na psique. Porque a vergonha não nasce do nada. Ela é construída, tijolo por tijolo. E muitas vezes com as mãos de quem dizia te amar. Na infância, a vergonha é a punição invisível por ser autêntico demais. Você chora demais? Para com isso, que feio. Fala alto. Seja mais comportado. Quer atenção? Você só pensa em si mesmo. Não demora muito para a criança aprender que ser quem é, perder amor. E o cérebro imaturo aprende uma lição fatal. Para ser aceito, preciso me editar. É assim que nasce a persona, o eu social, descrito por Carl Jung. A versão de nós que colocamos no mundo para sermos amados, valorizados, tolerados. Mas o preço da aceitação é alto. Enterramos partes autênticas de nós mesmos no inconsciente. Essas partes rejeitadas formam a sombra. A sombra é tudo aquilo que fomos forçados a esconder para sermos aceitos. Nossos impulsos, nossos desejos, nossa fúria, nossa tristeza, nossa vulnerabilidade. Tudo que em algum momento nos fizeram acreditar que era demais, inadequado ou errado. Mas a sombra não morre. Ela espera. Ela se esconde atrás do sorriso gentil. Se manifesta nos ataques de raiva desproporcionais. Explode em crises existenciais aparentemente sem motivo. Sabota relacionamentos, decisões, projetos, tudo para chamar atenção para si. E, no centro da sombra, pulsa a vergonha. Nietzsche, ao falar sobre a construção da moral ocidental, afirmava que boa parte do que chamamos de virtude é, na verdade, repressão. Um pacto social baseado no medo. Medo de punição, de exclusão, de confronto. Assim, não agimos com liberdade, agimos com contenção. E chamamos isso de ser civilizado. Mas o que acontece com o desejo que foi reprimido? O impulso que foi engolido? Schopenhauer dizia: o desejo é a fonte de toda dor. E quando esse desejo é proibido, não desaparece. Ele apodrece dentro de nós. Gabor Maté, psiquiatra canadense conhecido por seu trabalho com vícios e traumas, afirma que a vergonha internalizada é um dos principais motores do comportamento compulsivo. Não é à toa que nos viciamos em distrações, em dopamina, em redes sociais, em performance. Queremos fugir da sensação de não sermos suficientes. Queremos preencher o vazio deixado pela desconexão de nós mesmos. Maté explica: toda dependência começa como uma tentativa de lidar com a dor. E poucas dores são tão silenciosas, duradouras e corrosivas quanto a vergonha. Ela se manifesta assim. Você evita falar em público, não porque não saiba, mas porque tem medo de ser ridicularizado. Você se sente ansioso em encontros sociais, não por ser tímido, mas porque carrega a sensação de que há algo errado com você. Você se sabota ao alcançar algo bom, porque lá no fundo sente que não merece. A vergonha não é um sentimento, é uma identidade colada à alma. Um eu defeituoso que você acredita que os outros vão descobrir se olhar demais, se chegar perto demais. E isso é devastador. Jean-Paul Sartre dizia que o olhar do outro nos define. Em sua obra, O Ser e o Nada, ele fala sobre a experiência de se tornar objeto, de perceber que somos vistos e julgados. A vergonha, então, seria esse momento brutal de perceber que não somos apenas sujeitos livres, mas também alvos do olhar externo, e que esse olhar pode condenar. Mas o pior não é ser julgado. É carregar esse olhar dentro de si e torná-lo parte da própria consciência. É isso que a sociedade moderna faz com maestria. Desde cedo somos treinados para buscar aprovação,
da família, da escola, da mídia, das redes sociais. Aprendemos a nos comparar, a esconder falhas, a buscar likes como migalhas de afeto. E quanto mais performamos para o mundo, mais nos afastamos do nosso centro. E o centro está ferido. A vergonha não é apenas uma emoção pessoal. Ela é um sintoma coletivo de um sistema que nos ensina que não somos suficientes como somos. A cultura da performance, da positividade tóxica, do sucesso imediato, tudo isso reforça a mensagem. Você só vale se agradar, se vencer, se parecer com o ideal. Mas, ideal para quem? E mais importante, quem você seria se parasse de tentar agradar esse olhar invisível? A vergonha, quando não reconhecida, se torna um carcereiro invisível. Mas, quando olhada de frente, pode se transformar em um portal de autoconhecimento radical. A primeira chave para se libertar é esta: você não é a vergonha que sente. Você aprendeu a sentir vergonha. Você internalizou julgamentos externos e os transformou em verdades pessoais. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Mas não com frases motivacionais vazias, nem com fingimento positivo, e muito menos com negação. A vergonha só começa a perder o poder quando é iluminada com consciência, e é aqui que entra o trabalho com a sombra. Carl Jung nos ensinou. A sombra é aquilo que a sua consciência não reconhece em si mesma. O processo de individuação requer que enfrentemos a sombra, a reconheçamos e a integremos. Não se trata de eliminar a vergonha ou se tornar invulnerável. Se trata de olhá-la nos olhos, de perguntar: de onde você veio? De quem é essa voz que diz que eu sou insuficiente? Essa dor é mesmo minha? Ou é um reflexo do medo de alguém que me criou? Esse processo é doloroso, porque exige verdade. Exige que você abandone a personagem que construiu para sobreviver. O bonzinho, o forte, o eficiente, o perfeito. É um caminho de desconstrução. Você vai desenterrar memórias. Vai perceber que muitas decisões da sua vida foram motivadas por medo, e não por desejo autêntico. E isso pode ser esmagador, mas também libertador. 1. Reconheça a vergonha sem julgamento. O primeiro passo é observar a emoção sem se identificar com ela. Em vez de "sou vergonhoso", diga "estou sentindo vergonha agora". Há uma parte minha que acredita que não sou suficiente. Esse simples distanciamento cria um espaço entre você e a emoção. Nesse espaço, você pode escolher responder e não apenas reagir. Nomeie as vozes da crítica interna. Frequentemente, a vergonha é apenas a voz de alguém do passado que você ainda carrega no presente. Pode ser um pai exigente, uma mãe crítica, um professor sarcástico, um grupo que zombou de você. Ao identificar essas vozes, você começa a separar o seu eu verdadeiro das identidades impostas. Uma prática poderosa. Escreva em um papel as frases que seu crítico interno repete. Em seguida, pergunte: de quem é essa voz? E depois, essa crença ainda serve a quem eu sou hoje? Terceira, pratique o retorno ao corpo. A vergonha é visceral. Você a sente no estômago, no peito, na garganta. Por isso, técnicas somáticas são essenciais para reintegrar partes que foram reprimidas. Respiração consciente, bioenergética, meditações de aterramento, tudo que te reconecte ao corpo ajuda a liberar a vergonha estagnada. Como diz Gabor Maté, o trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você. E a vergonha é um trauma emocional profundo. Quarto, exerça a autocompaixão radical. Vergonha não se cura com orgulho, não se cura com performance, se cura com presença, com um olhar interno que diz: mesmo que eu tenha falhas, mesmo que eu tenha sido rejeitado, eu ainda mereço amor, verdade e liberdade. Christine Neff, pesquisadora em autocompaixão, provou em estudos que a aceitação gentil das nossas falhas gera mais transformação do que a autocrítica constante. A autocompaixão não é indulgência, é coragem. Coragem de estar consigo mesmo sem máscaras. Quinto, integre a sombra com consciência.
O trabalho de sombra não é consertar o que há de errado em você, é abraçar o que foi esquecido, é reintegrar a raiva que virou passividade, o desejo que virou culpa, a vulnerabilidade que virou ironia. Como fazer isso? Expresse emoções reprimidas em segurança, diário, terapia, arte. Observe padrões repetitivos com curiosidade, não julgamento. Cultive relacionamentos que permitam autenticidade, não apenas performance. Você pode até descobrir que aquilo que mais te envergonhava é exatamente o que te torna humano, real e profundamente vivo. Chega um momento na vida em que esconder-se já não é mais uma opção. Você pode até continuar usando a máscara. Pode seguir interpretando o papel. Pode tentar convencer o mundo de que está tudo bem. Mas, no silêncio da madrugada, quando ninguém está olhando, a verdade chama. E ela chama pelo seu nome real. Não o nome social, não o nome adaptado, não o nome que agrada aos outros, mas o nome da sua essência. Esse chamado é incômodo, porque ele exige coragem. E não qualquer coragem, mas a mais difícil de todas, a coragem de ser quem você é, mesmo que isso desagrade o mundo. A vergonha quer que você se encolha. A autenticidade exige que você se levante. A vergonha diz: você não é digno. Você vai ser rejeitado. Fique quieto, se esconda, não ouse. Mas a voz da alma sussurra: você já passou tempo demais tentando caber. É hora de se expandir. A vida verdadeira começa no exato ponto em que você se recusa a se trair. Nietzsche disse que quem tem um porquê forte o suficiente suporta qualquer como. E talvez seu porquê seja este: viver uma vida que seja fiel à sua verdade interior, não às expectativas alheias. Carl Jung foi ainda mais longe. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. A maioria das pessoas vive adormecida, não por escolha, mas por medo. Medo de não serem aceitas. Medo de não se encaixarem. Medo de descobrirem que são muito mais do que aquilo que o mundo disse que poderiam ser. Mas despertar exige um preço. Você terá que abandonar o conforto da persona. Terá que enfrentar a sombra. Terá que aceitar que nem todos vão te entender. E tudo bem, porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade não é ser aceito. É não precisar mais ser aceito para se sentir inteiro. Você já pensou que talvez a sua dor não seja um defeito, mas um mapa? Que aquilo que você mais esconde pode ser exatamente onde está seu poder? A vergonha quer te manter em silêncio, mas agora você sabe. O silêncio só alimenta o ciclo. Falar é libertador. Expressar-se é cura. Integrar sua sombra é um ato de amor radical. Você está pronto para isso? Não há caminho fácil. Mas há um caminho verdadeiro. E a cada passo que você dá em direção à sua verdade, algo dentro de você se reconstrói. Você deixa de ser apenas sobrevivente e se torna criador da própria existência. Esse é o convite. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. Não para ser admirado, mas para ser real. Não para caber, mas para transbordar. A vergonha não desaparece de uma vez, mas, quando encarada, ela se transforma em compaixão, em coragem, em conexão. Porque, no fundo, todos nós carregamos feridas, mas poucos têm a coragem de mostrá-las ao sol. Se você chegou até aqui, talvez seja porque está pronto. Então agora só resta uma pergunta. Você vai continuar se escondendo? Ou vai começar a viver, de verdade,